Doenças fúngicas. Doenças fúngicas em peixes, especialmente infecções internas, não são incomuns e são muito difíceis, se não impossíveis, de serem curadas. As infecções fúngicas internas, comumente chamadas de Ichthyophthonus, são geralmente causadas por Ichthyosporidium oferi, um fungo parasita da classe Phycomycetes. Este fungo não é detectável até que o estágio avançado da doença cause alterações degenerativas no comportamento e na aparência. Este organismo causou morte maciça de arenque na natureza. Alimentar a carne crua de peixes infectados com Ichthyosporidium é a maneira mais segura de infectar um peixe mantido em um aquário marinho. As infecções fúngicas externas são geralmente causadas por organismos do gênero Saprolegnia. O aparecimento de fungos externos geralmente indica que existe um problema subjacente, seja nutricional ou ambiental, que deve ser corrigido. Os sintomas de infecções fúngicas internas não aparecem até que a doença esteja bem avançada. Perda de apetite e apatia são os primeiros sintomas, pois o fungo se prolifera no fígado e nos rins. A infecção logo passa para o sistema nervoso e causa exoftalmia e perda de equilíbrio. Isso dá a esta doença os nomes comuns de Stagger's disease e Virlen disease. Não há nada que possa ser feito por um peixe nos estágios avançados desta doença. As infecções fúngicas externas não destroem a função vital dos peixes e são mais fáceis de lidar. Pode ser facilmente distinguido do Amylodine 1 porque o Amylodine 1 ocorre como manchas discretas e as infecções fúngicas aparecem como uma película branca variável, com áreas espessas e finas. Casos graves podem corroer a pele, introduzindo infecção bacteriana secundária que eventualmente entra no abdômen e destrói o peixe. As infecções fúngicas são muito difíceis de tratar e deve-se tomar cuidado para evitar que se espalhem. Não conheço nenhuma medicação realmente eficaz, e se os peixes não mostrarem sinais de melhora após alguns dias a uma semana, é melhor destruí-los. O fungo é mais frequentemente transmitido por peixes saudáveis que se alimentam de um peixe morto infectado ou de carne de peixe contaminada. Um caso persistente de fungo externo pode ser tratado removendo um peixe afetado do tanque, segurando com cuidado e esfregando a área do fungo com uma bola de algodão ou um cotonete embebido em um medicamento de iodo. Solução de sulfato de cobre, solução de verde de malaquita ou 2-fenoxetanol podem ser aplicados da mesma maneira, mas todos esses são procedimentos experimentais e podem ser piores para os peixes do que para o fungo externo. Os esporozoários causam muitas doenças em peixes, incluindo o Virlen, doença dos salmonídeos, doença da fervura em várias espécies de peixes cultivados e o que geralmente é chamado de doença do cavalo marinho. Provavelmente existem muitas doenças de esporozoários que afetam peixes tropicais marinhos, mas poucos estudos foram feitos em esporozoários tropicais. Infecções por esporozoários podem comumente ser erroneamente diagnosticadas como doença fúngica interna e ou externa ou tuberculose piscina e como bactérias. Também podem estar presentes em peixes sem causar uma doença com risco de vida. É mais conhecido e a doença que causa é comumente chamada de doença do cavalo marinho. Tivemos um problema durante o período inicial da cultura do peixe-palhaço com uma doença da mancha branca que se desenvolveu nos ovos do peixe-palhaço por volta do 5º dia, após a desova. A infecção branca estava localizada na gema do ovo e o embrião atrofiado não se desenvolveu até a eclosão. Tuberculose de peixe. A tuberculose dos peixes, tuberculose piscina ou tuberculose dos peixes, é uma doença de peixes marinhos generalizada causada pela bactéria Mycobacteria marinum. Nesses casos, os aquaristas estavam limpando tanques que continham peixes infectados com tuberculose e apresentavam uma lesão aberta ou sofreram um corte enquanto trabalhavam no tanque. Essas infecções não responderam à penicilina, e o tratamento não foi eficaz até que as drogas antituberculose isoniazida e streptomicina fossem administradas. Esta é uma infecção humana muito rara, mas pode acontecer. Os peixes que apresentam sintomas de tuberculose devem ser isolados imediatamente, pois, embora não seja altamente contagioso, pode levar à mortalidade em todo o tanque. O contágio é especialmente provável se os peixes que morrem de tuberculose forem deixados no tanque e os peixes saudáveis picarem e consumirem as partes moles dos peixes mortos. Alimentar a carne crua de espécies de peixes de água salgada é outra maneira possível de introduzir esta doença em um sistema marinho.
O peixe pode permanecer nesta fase da doença por várias semanas. Frequentemente, o peixe pode parecer estar com boa saúde, sem nenhum sinal externo da doença por meses ou anos. Somente na dissecação os tubérculos típicos desta doença são encontrados nos mesentérios, coração, baço, fígado e outros órgãos internos. Uma vez que existe uma grande possibilidade de que o aquarista médio não consiga obter os medicamentos adequados para o tratamento, os peixes afetados devem ser imediatamente isolados em um tanque de tratamento para reduzir as chances de infectar outros peixes. Se a doença for detectada nos estágios iniciais, o tratamento com streptomicina e isoniazida pode resultar na cura. A isoniazida pode ser obtida em casas de abastecimento de produtos químicos e, como não parece afetar as bactérias nitrificantes, pode ser utilizada em tanque com filtro biológico ativo. Adicione 40 mg por galão de isoniazida e 40 mg por galão de streptomicina ao tanque de tratamento quando os peixes forem transferidos. Adicione 40 mg por galão de isoniazida ao tanque de exibição para reduzir a chance de infecção. Embeber o alimento em solução de streptomicina ou adicionar 6 mg de rifampicina por 100 gramas de alimento aumenta a eficácia do tratamento. Se o alimento medicamentoso for preparado, ele deve ser fornecido a todos os peixes que foram expostos à doença. Devolva os peixes ao tanque de exibição quando eles aparentemente estiverem recuperados. Não devolva um peixe se houver qualquer questão de recuperação, pois é melhor perder um ou dois do que arriscar expor todos os outros peixes do tanque. Se a maioria dos peixes em um tanque contrair tuberculose, ou se a doença ocorrer persistentemente em um tanque específico, é melhor esterilizar o tanque e começar de novo. Lembre-se que qualquer peixe que esteve em um tanque com peixes infectados com TB é capaz de transferir esta doença para qualquer tanque onde seja colocado. O mundo está cheio de bactérias. De fato, a vida como a conhecemos não poderia existir sem as atividades das bactérias. Ele descobriu que as bactérias podiam ser separadas em dois grupos, dependendo se retinham ou perdiam a cor violeta durante um determinado processo de coloração. Ele não sabia na época, mas essa coloração diferencial era causada por diferenças fundamentais na estrutura da parede celular, que também afetam a forma como os antibióticos atuam nas bactérias. A maioria das bactérias que causam doenças em peixes marinhos são gram-negativas e alguns antibióticos, incluindo penicilina, streptomicina e sulfas, não são eficazes contra elas. Pseudomonas e Vibrio são os gêneros das principais bactérias produtoras de doenças em peixes marinhos. Os antibióticos neomicina e cloranfenicol, e em segundo lugar a eritromicina e a tetraciclina, são geralmente eficazes contra essas bactérias. Os peixes têm uma forte resistência natural às bactérias, de modo que as infecções causadas por Pseudomonas e Vibrio raramente invadem um peixe, a menos que haja estresse ou fraqueza já presentes. Velhice, malnutrição, ambiente ruim, ferimentos, assédio, infecção por fungos etc. podem contribuir para a debilidade que abre as portas para doenças bacterianas. Ocasionalmente, o ambiente é tão ruim que o crescimento bacteriano pode florescer e invadir peixes saudáveis. Os sintomas mais óbvios da doença bacteriana são barbatanas avermelhadas e desgastadas e feridas abertas nas laterais, geralmente perto das barbatanas. Aeromonas é outro gênero de bactéria gram-negativa que ataca peixes marinhos cativos. Normalmente, apenas um ou dois peixes em um tanque a qualquer momento apresentam sintomas de infecção bacteriana avançada. Os sintomas comuns da doença bacteriana incluem respiração rápida, uma película cinza sobre os olhos, escamas sangrentas na base das nadadeiras, desintegração das nadadeiras e feridas abertas no corpo. Doença bacteriana também pode causar cegueira em peixes. A cegueira em peixes geralmente é evidenciada por olhos turvos, incapacidade de ver comida ou movimentos fora do tanque e falta de resposta a uma rede sendo movida lentamente nas proximidades. O sistema da linha lateral, aquela fileira de minúsculos poros que se estendem da cabeça à cauda, é o local mais frequente de infecção externa inicial. As bactérias podem entrar em um peixe estressado através desses poros minúsculos e dos tecidos moles das brânquias. Algumas doenças bacterianas podem matar os peixes em 2 a 4 dias, mas geralmente principalmente em peixes maiores. A progressão da doença leva 1 ou 2 semanas.
Apenas os peixes afetados precisam ser tratados se a infecção estiver restrita a um ou dois peixes e o outro peixe e o ambiente parecerem saudáveis. No entanto, se a maioria dos peixes apresentar sinais de infecção bacteriana, pode ser melhor tratar todos os peixes e esterilizar o tanque. O tanque não pode ser tratado com uma dose forte de antibióticos sem matar as bactérias nitrificantes. Então a esterilização do tanque pode ser melhor a longo prazo para um problema de doença bacteriana grave ou persistente. Os peixes infectados devem ser isolados em um tanque de tratamento. Um banho de água doce a caminho do tanque de tratamento é uma boa ideia caso haja um problema parasitário, mas não adianta muito para uma doença bacteriana. Reduza os níveis de luz no tanque de tratamento para preservar a atividade dos antibióticos e reduzir o estresse nos peixes. Adicione o antibiótico escolhido ao tanque de tratamento na dose recomendada pelo fabricante. Se o tratamento não for eficaz, tente outro antibiótico. Uma vez que o peixe leva vantagem sobre a infecção, com a ajuda do antibiótico, a recuperação é rápida. Um esterilizador UV eficaz no tanque de exibição será útil para evitar o acúmulo de bactérias perigosas na água do tanque. Se a doença bacteriana parecer principalmente interna e o peixe estiver comendo, é uma boa ideia alimentá-lo com um alimento antibiótico. Pode-se então atacar as bactérias diretamente dentro do peixe e não apenas em sua superfície externa. Linfocistis. Esta é a única doença viral que comumente afeta peixes tropicais marinhos. Também atende pelo nome de doença da couve-flor porque causa um crescimento que se parece com uma couve-flor em miniatura. O vírus não mata os peixes diretamente, embora os crescimentos possam interferir na alimentação ou criar um caminho para a infecção bacteriana secundária. Embora a condição seja desagradável e possa alarmar o aquarista iniciante, com o tempo e sem complicações secundárias, os peixes geralmente se recuperam de uma infecção por linfocistis por conta própria. Antibióticos por boca. Se os peixes doentes ainda estiverem comendo, fornecer medicação por meio da comida pode ser uma abordagem eficaz para o tratamento. Alimentos preparados para peixes com antibióticos estão disponíveis em boas lojas de aquários, ou o aquarista pode adicionar antibióticos líquidos a rações secas e liofilizadas, que os absorverão rapidamente. Alguns deles têm ciclos de vida complicados envolvendo hospedeiros intermediários e não podem se reproduzir no aquário, caso em que são apenas uma ameaça para os peixes infectados. 2 desses parasitas maiores que ocasionalmente aparecem em aquários marinhos são discutidos abaixo, e o tratamento recomendado para eles também pode ser aplicado a outros parasitas metazoários. Vermes turbelários. O Yellow Tongue, Zebrasoma flavescens, é particularmente vulnerável a este parasita, mas outros tongues e às vezes peixes-anjo, peixes-borboleta e vários outros grupos são ocasionalmente infestados por plateumintos parasitas turbelários do gênero Paravortex. Como o Amylodinium e o Cryptocaryon, esses plateumintos parasitas podem completar seu ciclo de vida em sistemas fechados e, se não forem tratados, podem destruir peixes em pequenos aquários marinhos. Depois de alguns dias no fundo do tanque, o verme maduro se divide ao longo do corpo e libera até 160 vermes jovens nadando livremente que procuram seus próprios peixes hospedeiros. A melhor maneira de eliminar este parasita é usar o tratamento com formalina descrito para o Cryptocaryon. O fundo do tanque também deve ser mantido muito limpo durante o tratamento. Vermes de peixe. Benedenia melene são parasitas achatados, quase transparentes, que se fixam nas brânquias e nas superfícies externas dos peixes. Os peixes infestados raspam e nadam ativamente contra o fundo, tentando desalojar os parasitas. Os vermes podem facilmente passar de um peixe para outro, embora tendam a permanecer com o mesmo peixe. Benedenia pode se reproduzir no aquário e, embora cada geração leve várias semanas em vez de dias, elas podem se tornar epidêmicas. O melhor tratamento imediato é um banho de água doce. Pegue o peixe o mais suavemente possível para evitar o deslocamento dos parasitas e transfira o peixe para um banho de água doce, conforme descrito na seção Amylodinium. Os vermes ficarão opacos e cairão do peixe muito rapidamente. O peixe pode ser deixado na banheira, sob observação cuidadosa, até 8 minutos se todos os vermes não caírem em 2 minutos. Certifique-se de que todos os vermes sejam eliminados da rede usada para capturar os peixes infectados antes de colocar a rede no mesmo ou em outro tanque.
Outro tratamento desenvolvido recentemente para vermes externos e parasitas de crustáceos é a adição do químico O-dimetil 2,2,2-tricloro, hidroxetilfosfonato diretamente na água do tanque. Foi desenvolvido como inseticida e mostrou-se eficaz contra muitos parasitas de peixes aquáticos. Este composto é muito tóxico para os crustáceos e, portanto, todos os camarões, caranguejos, lagostas e para garantir a segurança, todos os invertebrados valiosos devem ser removidos do tanque antes do tratamento. Embora o DTHP seja bastante eficaz contra vermes e piolhos dos peixes e possa ser adicionado diretamente ao aquário, recomendo o tratamento tradicional com formalina, a menos que você tenha experiência e equipamento de laboratório para calcular e preparar a dose adequada de DTHP para o seu aquário. Catadores de parasitas como pequenos peixes-anjo franceses, neon-gobis e peixes limpadores do Pacífico, são úteis no controle desses grandes parasitas.